A alegria do Senhor é a nossa força. Tem sido assim a sua vida? Eu espero que a graça e a paz do nosso Deus esteja superabundando na sua vida. Desde já nós queremos mais uma vez dizer para você que sempre nos acompanha. Nós temos algumas mulheres que estão conosco. Existem esses estudos semanalmente, envolvendo principalmente as mulheres, apesar de que nós temos muitos homens também que nos acompanham, que assistem, não é? E nós queremos deixar um abracinho para vocês. De antemão, gostaria de deixar aqui, ó, todas as minhas flores para cada uma de vocês que está chegando. Você que está hoje iniciando ou agregando-se aí conosco, seja muito bem-vinda. Você que é cristã, você que é presbiteriana, você que é assembleana, batista, adventista, católica, você que não é cristã, enfim, aquelas mulheres que o Senhor tem trazido para nos ouvir, nós queremos que você sinta-se bem no nosso meio e que a palavra de Deus te faça cada dia mais bela aos olhos dele. E é ele quem faz isso na nossa vida. Então receba o nosso abracinho, nosso muito obrigada pela sua audiência. Se você não sabe ainda quem eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul. Gostaria de te incentivar, você que ainda não se inscreveu no nosso programa, que você consiga ir, bem rapidinho, encaminhe todos esses estudos para outras mulheres, para suas amigas, para os seus familiares, para que juntas possamos ser multiplicadoras desses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. A oportunidade de compartilhar, de aprender, de ensinar. Então, não deixe de compartilhar. Também, ó, dê o seu like, ou seja, o seu joinha. Tem um joinha aí para você dar, você pode estar escrevendo no chat enquanto a gente fala, cumprimentando as outras pessoas, colocando coisas que sejam, que edifiquem as demais que estão ouvindo, compartilhando o texto, enfim, vamos seguir juntinhas, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. Sem mais delongas, estaremos hoje tratando sobre um assunto muito importante. Temos assim detalhado vários temas dentro dessa série Bela aos Olhos de Deus, que nada mais é do que a exposição da mulher virtuosa de Provérbios 31. E eu e você, com certeza, deseja ser ainda mais bela aos olhos de Deus, porque senão a gente não estaria aqui, não é verdade? O nosso tema de hoje é o seguinte: o trabalho da mulher de Provérbios 31. Por que aquela mulher fazia o seu trabalho de uma forma tão excelente? O que será que ela fazia? Quais eram as ações dela para que ela desempenhasse com tanta virtude, não é? Ou com ações tão bonitas? Hoje é o dia da gente aprender. Que tal a gente se espelhar à luz das Escrituras e observar que com certeza ela tinha sim uma atitude animada. E o meu desejo é que eu e você saia nesse dia, nessa hora, também com o nosso coração cheio de disposição, da motivação correta para também servirmos ao Senhor com essa atitude animada, buscando fazer o nosso trabalho sempre com excelência, porque nós fazemos como que para o Senhor e não simplesmente para os homens. Gostaria de convidar você para que abrisse aí então a palavra do Senhor no livro de Provérbios 31. O nosso versículo hoje é o versículo 17, tá? Nós vamos ler esse texto e vamos assim compartilhar aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração para que eu e você seja edificada. Provérbios capítulo 31, verso 17. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Aqui nós vemos uma atitude animada de uma mulher que certamente serve de referencial para todas nós. O que será que lhe impede, minha querida amiga e mulher que nos ouve nessa hora, de desempenhar as suas tarefas ou o seu trabalho, sejam eles
dentro de casa ou secular, com dedicação. O que será que lhe impede? Será que é o mau uso do tempo? Será que você ainda não conseguiu se organizar no tempo? Bom, nós temos um estudo aí na nossa playlist que fala sobre como administrar, né, melhor o nosso tempo. A série está nas decisões acertadas, você pode dar uma olhadinha lá. Será que está te faltando motivação? Ou seja, a mola impulsora, aquilo que nos move para que de fato façamos. Será que o seu planejamento está inadequado? Ou será que ele nem existe? Eu estou só levantando algumas hipóteses. Ou será que você é mais uma daquelas mulheres que fica protelando? Sabe o que é protelar? Deixando para depois o que a gente já tem que fazer hoje. É certo que a gente precisa observar que todos os dias o Senhor nos enche de oportunidades. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ela se renovou na minha vida e na sua vida hoje. Então, viva o hoje sem ficar pensando simplesmente ali no passado. Usufrua do dia de hoje com toda a disposição, com aquilo que o Senhor de fato quer. Mulheres que querem, que desejam ser virtuosas, não devem ficar protelando as coisas. Olha o canto dos pássaros aí para vocês, tá vendo que bênção? Não deve ficar protelando. Por quê, Cíntia? Porque assim, minha filha, hoje o Senhor coloca situações para que nós desempenhemos. E precisamos dar conta desse hoje. E amanhã Ele vai colocar mais coisas diante de nós. Então a gente não pode deixar para amanhã o que a gente já precisa fazer hoje. Afinal de contas, nós nem temos certeza se o amanhã vai aparecer para nós. Então fique atenta porque nós queremos acertar, nós queremos ser belo aos olhos de Deus, nós queremos ter decisões acertadas, então a gente precisa analisar a vida dessa mulher para que o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho também seja com excelência. E quando eu falo em trabalho aqui, nós vamos verificar que é o trabalho desde o trabalho dentro da casa, o trabalho secular, o trabalho no serviço do Senhor. Então, eu não sei como é que anda a sua realidade, mas nós vamos ver os reais motivos pelos quais essa mulher tinha uma atitude tão animada. E aquilo que ela fazia com excelência e o nosso Deus a abençoava. É certo, queridas, que o mau uso que fazemos do tempo sempre vai estar relacionado à falta de motivação correta, indicando que não temos certeza do que precisamos fazer. Muitas vezes você gasta tempo, não é que você não tem tempo, é que você gasta tempo em coisas que não são prioridade. Porque o tempo, ele é igual, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele deu o mesmo tempo para mim e para você. Por que é que muitas mulheres conseguem desempenhar com excelência, sem esquecer da prioridade que é Cristo Jesus, tantas funções? E tudo que coloca a mão, Deus abençoa e faz da melhor forma. E tantas outras que têm o mesmo tempo, que falam ter o mesmo Deus, que às vezes têm um tempo até maior da fé em Cristo Jesus, não consegue sair do lugar. O que é que está desajustado? Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, assim como tem falado ao meu, para que nós façamos uma avaliação da nossa vida e tenhamos a oportunidade de continuar crescendo e nos tornando mais bela aos olhos dele. Então, quando a gente fala sobre isso, ou seja, quando nós não temos objetivos ou quando nós simplesmente até temos, mas estabelecemos muitas vezes objetivos indefinidos, né? Ou ficamos totalmente desmotivadas, ou então vivemos só do passado, o que tem de mulher vivendo só do passado como se fosse um museu. Querida, eu gostaria de te incentivar para que você olhasse para o passado e visse a bondade do Senhor sobre nós. E não que você ficasse sendo escrava do passado e com aquelas velhas frases assim, no meu tempo, eu fazia, isso não vai dar certo porque a gente já tentou. Chega! O tempo se chama hoje. A gente olha para o passado, louva ao Senhor, porque em todo tempo Ele levanta mulheres para continuar servindo, para continuar fazendo história, para continuar nesse período tão carente que é os nossos dias de hoje, tendo coragem, tendo ousadia, tendo intrepidez, buscando ao Senhor em primeiro lugar e glorificando o seu nome, usando seus dons e talentos que Ele mesmo nos deu, para que tantas outras famílias, tantas outras mulheres
tenham a oportunidade de conhecer a maior de todas as riquezas, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, muitas vezes eu tenho certeza que talvez você fique desmotivada e por conta disso faz também mau uso do tempo e acaba se enrolando em si mesma e não sai do lugar. E muitas vezes, infelizmente, até mesmo regredindo. Portanto, se você é igual a mim, né, minha querida amiga, nós já podemos aqui agradecer a Deus, porque Ele nos apresenta uma bela mulher de Provérbios 31 que sabe sim usar o seu tempo, cada minuto, e utiliza de forma excelente. Esse deve ser o nosso alvo. Tudo que venhamos a fazer, busquemos a excelência. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus, Ele já nos deu há mais de 2000 anos atrás, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós não podemos fazer nada de qualquer jeito ou de forma relaxada, mas devemos dar o nosso melhor. Devemos buscar excelência. Aquela mulher de Provérbios 31, essa amada irmã em Cristo Jesus, que nós nem sabemos o nome, mas vemos ações virtuosas ou ações belas, dignas de ser imitada, certamente tinha um objetivo. Qual era o objetivo dela? Trabalhar na missão dada por Deus de forma que edificasse o seu lar, de forma que edificasse o seu trabalho, de forma que edificasse as pessoas em sua volta, para que redundasse em glórias ao Senhor. Afinal de contas, qual é a nossa pergunta? Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Nós somos mulheres reformadas, nós temos as confissões de fé, não é? Nossa doutrina. Primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? E eu posso dizer, qual é o fim supremo e principal da mulher? O fim supremo e principal da mulher é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então ela tinha a motivação correta para fazer o que ela fazia. Ela planejava os seus dias com certeza, com sabedoria, de modo que cada um deles significava um passo a mais na direção dos seus objetivos, na direção dos seus sonhos, para que o nome do nosso Deus fosse engrandecido. Ela trabalhava diligentemente. Isso é uma realidade. E sem protelação, sempre fazendo um excelente uso do tempo, concentrando seus planos e sua energia para concretizar os seus sonhos, aquilo que o Senhor colocava no seu coração, porque ela buscava o Senhor em primeiro lugar. À medida que nós analisamos Provérbios 31, versículo por versículo, como nós estamos fazendo aqui, eu particularmente fico maravilhada, e eu creio que você também deve ficar maravilhada diante das características dessa bela mulher de Deus, né? Ela é uma mulher que a gente pode dizer que certamente é uma mulher que é espiritualmente equilibrada, é uma mulher que é emocionalmente, fisicamente, mentalmente, ela tem equilíbrio nas suas atitudes, em todos os aspectos da sua vida, não é? Então, conforme nos revelam as atitudes dela e diante do seu trabalho, nós podemos só dar glórias a Deus, graças a Deus por ter deixado um registro tão precioso nas Sagradas Escrituras, sabendo que é totalmente possível não ficarmos apenas admirando, mas termos ela como exemplo para que nós também consigamos ser belos aos olhos de Deus, porque é um desejo do Senhor para a nossa vida, né? Então vamos lá, vamos ver qual era essa preparação para o trabalho, já que a gente está falando hoje desse tema, o trabalho da mulher virtuosa, porque aqui no verso 17 nos diz que ela cinge os seus lombos de força e ela fortalece os seus braços. Então qual é o segredo do sucesso? Por que essa mulher tinha uma atitude tão animada? O que será que essa bela mulher de Provérbios 31 faz que eu e você também devemos fazer? Devemos aqui trabalhar alguns pontos que vai nos ajudar, com certeza, a termos um trabalho, assim como ela, que glorifique ao nosso Deus. Primeira das características ou atitude dessa mulher que eu e você precisamos ter:
comprometimento. Toma nota aí. O trabalho tem a ver com o coração. Como é que você tem trabalhado? Será que você é comprometida naquilo que você faz? E se não houver comprometimento de coração, ou pelo menos se não houver pouco ou nenhum comprometimento, dificilmente você vai ser uma mulher que, primeiro, vai ter bom êxito no trabalho. Segundo, é bem provável que se você não tiver comprometimento, nem trabalhar você vai. Provérbios capítulo 14, verso 23, nos diz que em todo trabalho há proveito. Interessante que o salmista também, em um dos nossos salmos, ele nos revela o comprometimento dele. O comprometimento dele não simplesmente com as coisas, mas primeiro com o Senhor nosso Deus. Esse deve ser o nosso primeiro comprometimento. É assim que você tem vivido? Onde está a direção do seu comprometimento? O salmista, em um dos seus salmos, ele fala do comprometimento em relação a Deus, ele fala do comprometimento dele em relação às pessoas à sua volta, ele fala do comprometimento dele também em relação à justiça, porque era correto, ele fala do comprometimento dele em relação ao serviço ao Senhor. E nós devemos tomar como base, minhas queridas, as Sagradas Escrituras, que deve ser sempre a nossa única regra de fé e de prática. Que tipo de mulher você tem sido quando a gente fala de comprometimento? Você tem comprometimento com o quê e com quem? Vamos dar uma olhada. Ah, Cíntia, eu tenho comprometimento comigo mesma. Não é desse tipo de comprometimento que nós estamos falando. Eu tenho comprometimento até mesmo com coisas saudáveis, mas que não devem ser apenas estes aspectos. A mulher de Provérbios 31, com certeza, ela tinha comprometimento com vários aspectos da sua vida. E a gente observa, não é? Pela disposição dela, que ela aceitava a vontade de Deus para a sua vida. Se você está muitas vezes em dúvida em relação à vontade de Deus para a sua vida, saiba que essa vontade está totalmente expressa aqui no Provérbios, no capítulo 31, através dessa bela mulher. Portanto, estude os versículos que o Senhor tem colocado, observando atentamente cada detalhe aqui citado. Coloque mensagem em suas próprias palavras, aproprie-se dela, ame a palavra do Senhor, pense em segui-la, essa palavra, comprometa-se com o Senhor através da palavra, esse deve ser o nosso ponto inicial, e dedique a sua vida a ela. Quando a gente fala sobre isso, não tem como, né? Quando a gente fala sobre comprometimento, não tem como a gente pensar, por exemplo, em qual nível você está comprometida. Vamos começar dentro da nossa casa, em relação à sua casa. Qual nível de comprometimento você tem? Você tem sido uma mulher vigilante? Você tem sido uma mulher com um olhar atento para dentro da sua casa? Aí você pode se responder perguntando, ou fazendo uma autoavaliação. Como eu tenho tratado meu esposo? Como eu tenho demonstrado através das minhas ações o amor pelos meus filhos? Como eu tenho cuidado do meu lar? E não depende se você trabalha fora de casa ou se você não trabalha. Tem mulheres que ficam dentro de casa o dia inteiro e o lar continua bagunçado. Tem mulheres que trabalham tanto dentro de casa como fora e dá conta dos dois. E é assim que tem que ser para aquelas que trabalham, né, tanto dentro de casa como fora. Tem mulheres que só estão se dedicando ao trabalho secular e o lar não está sendo suprida as necessidades do lar. Tem mulheres que têm se dedicado tanto, têm sido tão comprometidas com o trabalho secular, que qualquer trabalho, por exemplo, na casa do Senhor, no serviço do Senhor, ela não tem nenhum comprometimento em fazer. E como é que você diz que ama o Senhor se as suas atitudes não demonstram, através das ações, esse comprometimento? Queridas, nós temos condição suficiente de trabalhar dentro de casa com excelência, observando cada detalhe, observando a organização do lar, observando o estado emocional dos filhos, observando o auxílio ao esposo. Se você não é casada e você é ainda solteira, observando se você de fato está honrando os seus pais, se você está cuidando, se você não está sendo engolfada com essa geração que quer mandar,
que quer ensinar aos pais. Parece que os valores estão invertidos, né? Por conta da geração virtual, que muitas vezes os mais jovens e adolescentes dominam, talvez essa seja uma das causas, mas isso não te autoriza a não honrar os pais. Pelo contrário, cumpra os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que me ama, me obedece. E aquele que me ama é aquele que faz a vontade do Pai. Então eu gostaria que você pensasse em que tipo de mulher comprometida você tem sido. Será que na casa do Senhor, a sua presidente de SAF, de federação sinodal, pode contar com você para alguma coisa? Ou você é daquelas que nunca, parece uma sócia Gasparzinho, né? Nunca pode fazer nada. Quando faz, faz murmurando. Que é isso, minhas queridas? E um olhar atento para dentro da casa. Você não deve inverter os valores, você não deve correr para o trabalho secular e deixa correr para ser a provedora do lar. A gente sabe que muitas vezes, muitas mulheres precisam sim trabalhar, e isso não é errado. Isso não é errado. A mulher de Provérbios 31 trabalhava fora. Mas vejam, não invertam os papéis. O homem é o provedor do lar, você pode sim auxiliar. Não deixe com que ele seja o bom dono de casa. Não existe esse preceito, essa orientação bíblica para os homens. Claro que ele pode ajudar, claro que ele pode auxiliar, mas não é a função dele. Em Tito capítulo 2, dos versos de 3 a 5, inclusive a palavra do Senhor nos instrui a nós, eu e você, procurarmos dentre tantas qualificações ali. É vontade do Senhor que nós cumpramos ali a risca. Dentre elas, sejamos boas donas de casa. Não fala que é para os homens serem bons donos de casa. Então você não deve inverter os papéis, você não deve ficar se esquivando das suas responsabilidades. Se você tem condição de ter alguém para lhe ajudar, não tem problema em relação a isso. A mulher de Provérbios 31 tinha suas servas, não é? Mas se você também trabalha fora e não tem condição de ter alguém para que possa te auxiliar, deixar um ambiente limpo, agradável, organizado, não é? Deixar tudo prontinho, como se Jesus morasse naquela casa. Afinal de contas, se nós falamos que andamos com Ele, Ele deve e Ele habita no nosso lar. E nós devemos santificá-lo. E quando nós nos tornamos boas donas de casa, nós não permitimos que a palavra do Senhor seja difamada. Então, não vai dar tempo de falar sobre Tito capítulo 2, e lá tem cada aspecto que o Senhor deseja para que eu e você cresça, amadureça, tenha comprometimento, que é esse nosso primeiro ponto, que é o que a gente vê nessa mulher de Provérbios 31, em tudo que ela fazia. Dava ordem às servas, auxiliava o esposo, cuidava dos filhos, e eu já falei para vocês que ela não tinha as facilidades que nós temos. Então nós temos condição de ir além. Não fique apenas achando essa mulher não existe, ou com raiva dessa mulher, não é? Não! O Senhor deseja que eu e você tenhamos mais comprometimento, fidelidade, mulher de palavra, fazendo e buscando fazer, sempre com excelência aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Segundo ponto que eu queria deixar para você, baseado na história desta mulher bela aos olhos de Deus, a mulher de Provérbios 31, é que aquela mulher tinha muita disposição. Às vezes nós temos encontrado muitas mulheres que têm vontade, mas não têm disposição. Nossa disposição para exercer o trabalho exerce, com certeza, minhas queridas, uma grande influência na facilidade com que realizamos a tarefa e no quanto essa tarefa rende, quando nós temos a disposição, quando verdadeiramente a alegria do Senhor é a nossa força, porque essa mulher tinha uma atitude animada. Você tem uma atitude animada? Você tem disposição para fazer as coisas? Podemos ter um coração comprometido para trabalhar, inclusive edificar a casa, servir a família, seguir os planos de Deus, mas precisamos ter disposição para conseguir fazer tudo isso. A gente sabe que nós temos, eu não tenho dúvida que você tem muitas funções a fazer, não é disso que nós estamos falando. Qualquer mulher tem muitas funções a fazer. E nós precisamos ter disposição para fazer tudo isso. Mas não podemos esquecer que temos que estar preparadas para esse fim, dispostas a fazer o que for necessário para responder o chamado de Cristo
quando coloca um dever em nossas mãos. Então você que é solteira, você que é casada, você que é viúva, está esperando a morte chegar? Claro que não, querida. Você tem mais tempo, você pode produzir muito. A Bíblia diz que na velhice ainda dareis fruto. Como é que você tem vivenciado os seus dias? Talvez você não tenha esposo, mas você tem filhos, você tem netos, você tem sobrinhos, você tem colegas de trabalho, se você ainda não está trabalhando, se você ainda não está, se está aposentada, você tem vizinhos, você tem uma igreja local, você pode fazer visitações. Mas a minha pergunta é, como é que anda a disposição? Você é uma mulher disposta? As pessoas olham para você e veem disposição em você? Ou você está sempre morta, né? Cansada. Cansada de quê? Todas nós podemos trabalhar mais. Nós só temos uma vida para servir ao Senhor. Reveja a sua vida. E eu gostaria de desafiar você, que não está fazendo nada, mas que diz que conhece ao Senhor Jesus, a repensar a sua vida com Ele. A parar e pensar, eu quero ser útil no reino de Deus. Deve ser horrível ser uma serva inútil. Do que adianta, conforme a música de Stênio, um dos nossos amados cantores, né? Da nossa querida IPB, Stênio Márcio, né? Esposo aí da Selminha. Um abraço para você, Selminha. Estivemos com ele ouvindo, sendo edificado com letras tão riquíssimas e profundas da palavra de Deus, coisa rara nos dias de hoje. Ele tem uma das músicas que eu gosto bastante, que o título dela é Confissões de uma Figueira. Do que adianta você ser uma árvore bela, né? Que tem uma copa bonita, que você se considera uma mulher assim, mas que não produz um fruto? O que está acontecendo? Quantas pessoas você já levou, já encaminhou até Cristo Jesus? Você vivencia Jesus na sua vida? As pessoas veem através das suas boas ações ou ações virtuosas. É isso que significa. Quando a Bíblia se refere à virtude, é exatamente isso. Ou você não tem ação nenhuma para mostrar. Ou você sempre está colocando, não sei o que fazer. Quanto tempo você já perdeu sem saber o que fazer? Acorda, observe as necessidades, envolva-se, tenha disposição, comece por sua casa. Acorde cedo, comece com o seu tempo com Deus, glorifique ao Pai, veja as funções, planeje o seu dia. E não esqueça que a sua igreja é uma extensão da sua família. Você não deve ficar simplesmente no seu mundinho com esse secularismo que tem adentrado sorrateiramente, esse mundanismo que tem adentrado sorrateiramente dentro, infelizmente, do nosso mundo cristão, dentro da nossa vida. As nossas atitudes mostram, revelam muitas vezes que muitas de nós já têm sido influenciadas e é por isso mesmo que não tem mais nem disposição para fazer nada. Um terceiro ponto que eu gostaria de deixar para você, ainda em relação ao trabalho daquela mulher, pegando como base aí Provérbios capítulo 31, verso 17, é a motivação daquela mulher. Motivação é o segredo para o trabalho. Porque motivação é o motivo de tudo que eu faço, o nome já está dizendo. É a mola que me impulsiona. Porque nós temos até mulheres bastante trabalhadeiras ou trabalhadoras. Mas, infelizmente, a motivação está errada. O Senhor não aceita esse tipo de trabalho. Eu vou fazer porque fulana fez isso tão bem feito, fez um chá da primavera e eu quero mostrar que eu faço melhor. O que é isso? Nós não estamos competindo. É maravilhoso quando na casa de Deus Ele vai colocando pessoas. Aliás, uma das marcas da nossa identidade de igreja presbiteriana são as sociedades internas, né? No nosso caso, é a SAF. Tem a UCP, que é para as crianças, nós já passamos dessa fase. Nós já passamos pela UPA, que não é a unidade de pronto atendimento, mas é a União Presbiteriana de Adolescentes. Você que não entende a nomenclatura nossa, né? A UMP, União de Mocidade Presbiteriana, já passamos por todas essas, graças a Deus, né? E fomos felizes nestas, mas não podemos viver só do passado. Agora, segundo o nosso manual, o nosso GTSI, a partir dos 19 anos, você que é mulher presbiteriana, você já pode ir para a SAF. Se você for casada, é o lugar para você caminhar com as mulheres casadas, não é verdade? E se for homem, você orienta seu marido a ir para o PH, União Presbiteriana de Homens. E a gente observa, nós somos reconhecidas, somos mais de 50 mil mulheres no nosso Brasil. Ainda cabe muito mais, tem muitas mulheres nas nossas igrejas que ainda não são da SAF,
mas nós temos orado por você, é muito bom ter você e nós aguardamos por você, porque no nosso manual nos diz que as sociedades internas têm um objetivo. O objetivo dela é ser força de integração, ou seja, agregar. É aqui que a gente aprende sobre coisas de mulher, é aqui que a gente aprende como ser bela aos olhos de Deus, é aqui que a gente estuda a palavra do Senhor, é aqui que a gente serve ao Senhor auxiliando a nossa igreja, as famílias pastorais, sendo professoras de escola dominical, enfim, ajudando com os lanchinhos que tem as programações da igreja, convidando visitantes, recebendo os visitantes, distribuindo Bíblias, comprando Bíblias, cuidando dos nossos evangelistas, dos nossos pastores, enfim, não falta trabalho e não deve faltar disposição, mas a motivação deve ser correta. Nós não devemos trabalhar por trabalhar. Ou então, a gente vê muitas mulheres trabalhando, organizando, tem um ótimo planejamento. Tudo muito na ponta do lápis. Contudo, fica se esgarfiando. O Senhor está mais preocupado com a nossa caminhada do que apenas com a realização daquela programação. Você consegue entender isso? Não faz sentido fazer o trabalho com a motivação errada, com sentimentos que não são fruto do Espírito, ou que não é fruto do Espírito, como, por exemplo, inveja, ira, discórdia, murmuração. Claro que não. Isso não deve fazer parte da nossa vida. Deveremos sim servir ao Senhor dentro da nossa casa, no nosso trabalho secular, dentro da nossa igreja, nas nossas federações, nas nossas SAFs locais, na nossa sinodal, a nível nacional e onde o Senhor nos mandar, com toda a disposição e a motivação correta. Cíntia, então me diz qual é a motivação correta, né? Deus deve ser a motivação correta. Ele deve ser a força propulsora de tudo que eu faço. Melhorar a vida, por exemplo, do meu esposo, contribuir com a minha igreja, cuidar dos meus filhos, para que o mundo veja a luz de Cristo brilhando na minha vida e apenas um seja glorificado. SDG, somente a Deus glória. Nós somos apenas servas, querida mulher, e nada mais. Todas nós mulheres somos servas. Ou você serve a Deus, ou você serve o Satanás. Ah, Cíntia, eu não. Se você não serve ao Senhor, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não entendeu esse chamado irresistível dele, é bom você repensar na sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos feitos para a eternidade. E a Bíblia diz que só tem 2 caminhos depois da morte. Quando a morte chega, não acaba não. É aí que começa, na verdade, a nossa eternidade. E a Bíblia diz que existe o céu para aquelas mulheres, aquelas famílias que confessam ao Senhor Jesus, que se arrepende e segue adiante. E existe também, o Senhor Jesus nesse dia vai dizer, entra bendita do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Já pensou que alegria? Tantas mulheres do passado, a mulher de Provérbios 31 foi recebida e nós também seremos. E a fila anda, hein, meninas? Não pense que você tem todo o tempo do mundo ou o tempo que você quiser ter disposição, ter prioridade, ter motivação. Não, o tempo oportuno é hoje. Nós não podemos contar com amanhã, porque quando amanhã chegar, já vai ser o hoje, não é? Na verdade, a gente precisa pensar assim, viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Cíntia, mas eu ainda não sou cristã, eu ainda não entendi que somente Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio em Jesus, mas eu creio também em outras coisas. Então, eu não tenho coração só nele. Então, gostaria que você lesse as Escrituras. O Senhor Jesus não divide a glória dele com ninguém. Nós não precisamos de outras pessoas, de outras crenças. Jesus nos é suficiente. Foi ele quem morreu na cruz em nosso lugar. Se você tiver dúvida em relação a isso, continue acompanhando a caminhada bíblica, continue acompanhando os estudos, que eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e você vai poder entender. Sabe por quê? Porque, assim como eu falei que depois da morte existe a eternidade chamada céu, também existe a eternidade chamada inferno, para todos aqueles que morrem e que ainda não tinham Jesus como seu único e suficiente Salvador. De que lado você está? Você já tem a certeza da salvação? Essa deve ser o seu maior investimento. Eu falo investimento, apesar de que não depende de nós, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nem a fé é nossa.
Se tivéssemos 1% para colocar de fé nesse plano de salvação, eu e você colocaríamos tudo a perder. Mas é 100% o Senhor que vem até nós. Que tal você avaliar a sua vida espiritual? Que tal você compreender o sentido maior da sua vida? O sentido maior da sua vida é glorificar a Deus. E quando nós partirmos daqui, porque a nossa casa não é aqui, nós estamos vivendo nesse deserto aqui, que é essa vida terrena, mas caminhando rumo à pátria celestial para aquelas que já entenderam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que é que você vai deixar para a futura geração? Hein? Será que os seus filhos veem Jesus em você? Eu não estou perguntando se os seus filhos são cristãos, se os seus filhos são rebeldes, se os seus filhos lhe atendem. O que eu estou questionando para a minha vida e para a sua vida é, eles veem Cristo em você? Eles veem a motivação correta quando você serve ao Senhor? Ou você serve ao Senhor sempre reclamando? Falando mal do seu pastor, falando mal da sua liderança, falando mal da sua igreja, falando mal do seu chefe no trabalho secular? Minha querida, faz necessário uma avaliação para que você perceba que tipo de mulher, qual motivação você tem vivenciado. Você deve ser uma doadora generosa, de gigantes motivações corretas. E a motivação se chama Jesus Cristo. Lembre-se que quando eu falo motivação, é aquilo que me impulsiona a fazer o que eu faço. Isso é o que você tem que parar e pensar. Seja uma doadora generosa para a sua igreja. E tudo que ela necessitar, o que tocar em relação à vida de outras mulheres com o amor de Cristo, seja um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Cuide de quem cuida. Às vezes você não tem o dom de falar, de ensinar. Cuide dessas pessoas que estão fazendo. Veja o que é que elas estão precisando. Quem de nós não precisa de cuidado? Não é tão simples assim. A vida daqueles que trabalham, daqueles que se afadigam, daqueles que cuidam de pessoas, daqueles que cuidam de mulheres. E seja você uma dessas pessoas. Faça missões. Missões se faz indo, orando e contribuindo. E você pode fazer as três coisas, não precisa escolher só uma. Essa é a excelente mulher, a que consegue fazer exatamente os três aspectos. Qual tem sido a motivação para você fazer o que faz? Tanto em relação à sua casa, como em relação ao seu trabalho secular, em relação à sua igreja e onde quer que o Senhor lhe coloque. Será que não está na hora de você rever a sua vida? Será que não está na hora de você pedir ao Senhor que mude o seu pensamento, que tenha misericórdia de você que diz que é cristã, mas que está parada no tempo? Você acha que o Senhor está se agradando da sua vida assim? Claro que não. A Bíblia diz que nós não devemos zombar do nome do Senhor, mas que nós devemos produzir frutos, e bastante fruto. E a árvore boa produz bons frutos. Quais são os frutos que você tem produzido para a glória de Deus? Gostaria de lhe desafiar nessa hora a repensar a sua vida. Vemos que a mulher de Provérbios 31 era uma mulher que tinha uma atitude animada. Ela tinha, com certeza, ela tinha comprometimento com tudo que fazia. Ela tinha, com certeza, disposição em tudo que pegava para fazer. Certamente a motivação dela era glorificar a Deus. Ela sabia o porquê que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo. Você sabe o porquê que você está fazendo? Se você tem servido ao Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, com murmuração, é melhor você parar de servir, porque o Senhor não recebe esse tipo de serviço. E o Senhor nosso Deus não depende de mim e de você. Ele não deixa de ser Deus se eu e você deixar de servi-lo. Quem perde somos nós. É privilégio servir ao Senhor e não peso. E uma última coisa que eu gostaria de deixar para vocês, observando essa maravilhosa mulher, bela aos olhos de Deus, o retrato dessa mulher que nós estamos assim contemplando e para a glória de Deus queremos nos tornar mais bela aos seus olhos, é a disciplina. A disciplina, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida da mulher. Se você tem objetivos, mas não tem disciplina, você não vai alcançá-los. E disciplina tem a ver com fruto do Espírito, porque quando a gente fala em disciplina, a gente já reporta à nossa mente o domínio próprio. É ou não é? Domínio próprio vem do Senhor.
E nós precisamos ter disciplina em relação à nossa vida espiritual, disciplina em relação à nossa vida física, disciplina em relação à nossa vida mental, disciplina em relação à nossa vida emocional, disciplina em relação à nossa vida financeira, disciplina em relação à nossa vida acadêmica, enfim, todas as áreas da nossa vida. E todas as mulheres que são bem-sucedidas, elas têm disciplina. Quer ver uma coisa? Às vezes você está aí tentando, vamos pegar um exemplo prático, emagrecer, perder alguns quilinhos. Se você não tiver disciplina, você nunca vai conseguir. Não vai conseguir, eu lamento lhe informar. Eu já passei por esse processo, né? Graças a Deus o Senhor me deu condição de eliminar, já falei para algumas de vocês aí, 25 quilos há uns 3 anos e meio atrás. E mantenho. Porque eu estava com as taxas alteradas, estava muito acima do peso, queria evangelizar algumas pessoas dessa área, mas não tinha autoridade para falar sobre o assunto. Então orei e tomei algumas atitudes e pedi domínio próprio ao Senhor e disciplina, e hoje, para a glória de Deus, posso ter acesso a essas pessoas e posso glorificar o Senhor também através desse testemunho. Então a disciplina, ela é necessária para transformar, com certeza, a conversa em ação. Pare de saber tanta coisa e não fazer nada. Nós presbiterianas, mulheres reformadas, conhecemos tanto, deveríamos fazer tão mais. Minhas queridas, a teoria, ou seja, a palavra de Deus não está desassociada da vida prática. Do que adianta você ter arquivos e arquivos, tomar nota de todos os sermões e não fazer nada? A disciplina, com certeza, ela é necessária para transformar a conversa em ação e alcançar os seus objetivos. Afinal de contas, já pergunto para você, quais são os seus objetivos? Ah, Cíntia, eu não tenho mais objetivos. O que é isso? Será que você de fato tem a alegria do Senhor? Uma mulher sem objetivo é uma mulher falida. Uma mulher que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho vai dar em qualquer lugar. Não, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter meta, nós precisamos ter disciplina em todos os aspectos da nossa vida. Na vida espiritual, sim, desejamos ler a Bíblia inteira durante um ano. Daqui a pouco, no finalzinho, já vou começar a fazer uma divulgação de um material maravilhoso para você dar de presente. Ainda dá tempo de chegar, obviamente, se você fizer o seu pedido, né? Desde as coisas básicas. Pensa, eu posso até querer limpar a casa, mas se me faltar disciplina, eu vou pular da cama e eu vou enrolar, e o despertador vai tocar e eu não vou levantar, não é? É a disciplina que me faz ir, por exemplo, até a despensa, pegar o aspirador de pó, pegar os produtos de limpeza, pensar no tempo, calcular e agir. Estou pegando exemplos práticos, né? É a disciplina que me mantém em movimento, quando eu desejo, inclusive, fazer uma pausa. É a disciplina que me dá força a terminar o trabalho, em vez de deixar algumas coisas para fazer, ou então fazer pela metade, né? Até começar a fazer algo, mas não concluir. Como é que você tem vivenciado a disciplina nos seus dias? É a disciplina que me faz de tudo, por todos os lados, e me ajuda quando eu estou exausta a não parar, a não desistir, ou não abandonar a minha função. Você é uma mulher disciplinada, você precisa ter disciplina em quais áreas? Talvez você diga assim, ah, Cíntia, eu sou muito disciplinada emocionalmente. Graças a Deus, já está num bom caminho, porque o que tem de mulher desequilibrada nos dias de hoje, falando à toa nas redes sociais, ouvindo conselhos de pessoas que são até mulheres, mas que são contrários à doutrina bíblica, falam em nome de Deus, mas estão totalmente longe dos nossos preceitos bíblicos, daquilo que nós cremos. Tenha sabedoria, não fique ouvindo qualquer uma. Se contradiz a sua fé, a sua doutrina, a forma como a palavra de Deus apresenta, mas se apresenta como se fosse uma delas, sai de baixo, tenha disciplina, tenha discernimento, não fique ouvindo qualquer pessoa, daqui a pouco você vai desviar da fé, porque vai falar em nome de Deus. A disciplina tem tudo a ver com a cabeça, com a mente, não é?
com um lugar onde nós lutamos para terminar qualquer tipo de trabalho. E aí é que fazemos as nossas escolhas. É aí que nós decidimos como usar o nosso tempo, como usar a nossa energia. Minha amada mulher, onde você tem gastado seu tempo? Não gaste seu tempo à toa, não desperdice seu tempo. Cada minuto é precioso. Precisamos apenas de 1 segundo para fazer aquilo que o Senhor deseja, tomar as escolhas corretas, decidir, ter disposição, ter motivação, ter comprometimento, ter disciplina, para que a nossa pobre pequena vida, não é porque nós somos boas, não é porque nós somos mulheres maravilhosas, não, mas é porque nós dependemos da maravilhosa graça de Deus e nós já entendemos isso. Por isso, a determinação em fazer tudo da melhor forma, assim como aquela mulher de Provérbios 31, que tinha sempre uma atitude animada. Tem muitas mulheres que têm atitude, mas é um desânimo só. Quando você olha para ela, você diz, misericórdia, Senhor. Às vezes você tem até a intenção correta, mas a motivação está errada e Deus não abençoa. Por isso, a disciplina é fundamental para o trabalho, quaisquer que sejam, que eu e você determine ou realize, né? Quando somos determinadas, quando nós entendemos que precisamos fazer tudo com excelência, conforme a palavra de Deus nos diz, conforme essa mulher de Provérbios 31 fazia, nós vencemos com certeza. O maior campo de batalha é a nossa mente. Então nós vencemos a preguiça, nós vencemos a protelação, a procrastinação. Não seja uma mulher que fica deixando para depois, né? Tem mulher que dá agonia, tanta coisa. Todo dia, aí chega hoje, ela não conclui, amanhã ela não conclui. E é acumulativa, fica acumulando um monte de coisa, totalmente desorganizada. Organize-se, tenha disciplina, tenha organização. E todo e qualquer inimigo de produtividade, porque a disciplina faz com que a gente produza. E tem um monte de mulher improdutiva, exatamente porque falta disciplina. Eu gostaria que você atentasse a esses pontos desse maravilhoso retrato dessa mulher e perguntasse para o seu coração e orasse colocando diante do Senhor. Será que você é uma mulher que é comprometida? Você tem comprometimento? Primeiro comprometimento que você tem que ter não é com as pessoas à sua volta. Primeiro comprometimento é com o Senhor, é com a palavra do Senhor. Não é fazer o que todo mundo está fazendo, não esqueça disso. Porque tem um monte de mulher comprometida, mas não está comprometida com as verdades do Senhor. Nosso primeiro compromisso deve ser com Deus. Então não é só fazer por fazer. A grande pergunta é bíblico? Então eu posso fazer. Não é bíblico, mas estão fazendo por aí, mas eu não vou fazer. Porque importa obedecer a Deus do que a homens. Então nós temos que ter sabedoria e discernimento nos dias de hoje para que a gente consiga fazer isso. E como é que anda a disposição do seu coração? Você é uma mulher disposta, outras mulheres olham para você, seus filhos olham para você, seu esposo olha para você e diz, como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Nós olhamos para essa mulher de Provérbios 31 e nos questionamos, como é que essa mulher fazia tudo isso com tanta escassez de recursos nos dias dela? E ela bota você no bolso e coloca a mim também. E nós precisamos nos espelhar nela, com os recursos que nós temos, com a palavra de Deus que ela não conhecia por completo fazer tudo isso, podemos ir mais adiante, tenha esperança. O Senhor, apesar de não precisar de mim e de você, pode querer usar a minha vida e a sua vida como instrumento da providência divina. E normalmente ele se utiliza de pessoas. Você tem sido um instrumento de Deus na vida de quem? Você que diz que já tem a Jesus no seu coração. Parece que você perdeu o ânimo, parece que você não tem disposição nenhuma. Eu gostaria que nesta hora você revesse os seus conceitos, orasse, pedisse ao Senhor disposição. E a motivação, que é a mesma motivação, Cíntia, recapitulando, é a mola que me impulsiona a fazer o que eu faço. E a motivação deve ser sempre a glória de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou cuidar bem da minha casa, eu vou procurar ser uma boa dona de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que eu possa engrandecer ao Senhor, para que eu deixe de exemplo para os meus filhos, esposo, pais, enfim, vizinhos. Ali anda uma mulher de Deus. É assim que as pessoas têm lhe visto? E a disciplina? A disciplina é fundamental para que eu e você continue, né, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, organizando e parando de procrastinar. Ou seja, deixar para depois o que você já tem que fazer hoje. Desenvolva, querida mulher, a criatividade. Nosso Deus é capaz de nos dar sabedoria, graça, criatividade, para que nós possamos continuar
Peça a Deus, ore ao Senhor que te dê ânimo. Ore pelo trabalho que você deve fazer dentro de casa, no seu trabalho secular, na sua cidade, na sua igreja, enfim, onde o Senhor lhe colocar, peça a Ele que lhe ajude a saudar sempre um novo dia com ânimo. Você deveria ser a mulher que acorda mais feliz e muitas vezes você está sempre de mau humor. O que está acontecendo com sua vida? Quando o despertador tocar, agradeça a Deus, levante, se organize, durma mais cedo, busque ao Senhor, faça planejamento, estabeleça uma rotina. A rotina é o que nos ajuda a seguir avante. Não seja uma mulher desorganizada, né? Leia livros, até se for preciso for, como administrar bem o tempo. Olha lá na nossa playlist como você pode utilizar melhor o seu tempo. Nós temos dicas práticas para você. Comece pela tarefa mais desagradável. Não deixe ela para ser a última, não. Por exemplo, se você não gosta, pega um exemplo prático, né, de passar roupa, seja logo por ela que você começa, senão você vai sempre procrastinar. É uma dica que funciona. Elimine o obstáculo logo em primeiro lugar. E aí, ó, as coisas vão adiante. Talvez você ame passar roupa, talvez seu problema seja outro. Então, começa pelo que você acha mais desagradável. Tá vendo aí? Dicas práticas para a mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus. Você vai ter energia para mergulhar em uma tarefa ainda mais agradável quando você já eliminar o primeiro obstáculo, ou seja, aquilo que você considera mais desagradável. Faça ouvindo músicas, faça cantando. A música ajuda, né, as nossas emoções, ela deixa mais animada quando nós queremos desanimar. Faça o que você tem que fazer, se você tiver a oportunidade, glorificando a Deus, cantando ao Senhor, né? Trabalhe com rapidez, levanta esse passo lento. Tem muita gente indo para o inferno e você está parada. Tente vencer o relógio. Tente se organizar a ponto de sobrar tempo para o imprevisto. É isso aí. Se queremos ser belos aos olhos de Deus, precisamos nos organizar melhor. Faça de suas tarefas como se fosse um jogo, mas um jogo equilibrado. O prêmio será o quê? Mais tempo para suas atividades de lazer, para você acalentar os seus sonhos, para você planejar, para você ter atitudes, usufruir de férias. Trabalhamos, mas também descansamos, se você administrar bem o seu tempo. Aliás, se você buscar o Senhor em primeiro lugar, não é assim que nos diz Mateus? Busque ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe por que é que você não está conseguindo sair do lugar? Porque Deus não tem sido o primeiro lugar na sua vida. Viva essa experiência e eu garanto para você que você vai ficar impressionada com o que Deus vai permitir que você faça. Reflita sobre você mesma, sobre a sua vida. Às vezes a gente fala e analisa tantas outras pessoas, mas é tão difícil fazer uma análise pessoal, né? Veja por onde andam as suas fraquezas. Medite sobre o seu desempenho. Observe onde é que você precisa melhorar. Engrandeça ao Senhor também com as suas fortalezas, né? Peça a Deus que transforme os empecilhos de você mesma, da sua vida. Às vezes você é o principal empecilho. Muda a sua mente, peça a Deus para mudar a sua mente ainda nesta vida. Eu sei que o Senhor vai nos dar uma vida, uma mente restaurada, sem pecado, é bíblico isso. Mas peça ao Senhor que retire os empecilhos do seu coração, as amarguras, a cólera, a raiva, a inveja, tantas coisas, o medo, a insegurança que te impedem de avançar. Oh, querida amiga e mulher que nos ouve nessa hora, só há uma pessoa que impede de fazer as boas obras em que você crê e do seu coração de sonhar e de arder, de você conseguir ir mais adiante. Sabe quem é? A única pessoa que impede? Você. Que tal você orar por si mesma e rogar ao Senhor, refletir sobre sua vida e pedir a Ele que te abençoe, que tenha graça, que tenha misericórdia da sua vida, que faça de você uma mulher mais bela aos seus olhos. Eu desejo ardentemente que você alcance o ápice da glória dessa mulher que trabalhava com todo o ânimo. Eu quero que você sinta a alegria que vem do Senhor, tá aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, né? E a plenitude. A palavra de Deus diz que onde o Senhor está, há plenitude de alegria, ou seja, é uma alegria indizível. A gente olha para algumas mulheres e diz, mas parece que ela está sempre alegre, né? Sim, a mulher que tem o Senhor é a mulher mais alegre porque não depende das circunstâncias. E mesmo que as coisas não estejam indo tão bem,
ela continua esboçando um sorriso, mesmo com lutas que você não tem nem ideia, mas ela sabe em quem ela crê e ela continua firme nos caminhos do Senhor, não é? Então, que essa plenitude indescritível que brota quando você age de acordo com os desejos do seu coração, os desejos de Deus para a nossa vida, é ali o ponto em que você precisa colocar diante do Senhor, para que você sinta contentamento na pessoa de Cristo Jesus. Contentamento não tem a ver com as circunstâncias, é um assunto assim riquíssimo, que daria para a gente ter vários outro tempo para poder desenrolar esse assunto, né? E a motivação constante que surge com atitudes sempre nobres, que as suas atitudes sejam nobres para a glória de Deus. Então, pare, ore, escancare o seu coração. Se necessário for, chore, peça perdão, suplique graça ao Senhor. Aliás, qual foi a última vez do seu choro amargo? Qual foi a última vez que você se derramou diante do Senhor? Em lágrimas de verdade, em lágrimas do coração, dobrando o coração para que elas fluam verdadeiramente um arrependimento genuíno e verdadeiro, né? Confiando na sua graça. Essa deve ser a nossa confiança e não na nossa criatividade, na nossa força, na nossa inteligência, não. Nós não temos nada disso se o Senhor não for diante de nós. Persista na obra divina que o Senhor a incumbiu de fazer. Aquilo que o Senhor incumbiu de você fazer, faça. E faça com excelência, faça para a glória dEle. Faça com uma atitude animada, procurando sempre dar o seu melhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos colocar nosso coração diante do Senhor, para que o nosso trabalho, assim como o da mulher de Provérbios 31, seja um trabalho que redunde em glórias ao Senhor, seja uma atitude animada, que visa a excelência para a glória de Deus. E todas vocês que estão nesta hora nos acompanhando, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para que nós continuemos servindo ao Senhor com toda a alegria, com o trabalho, com animação, como essa mulher de Provérbios 31. Antes de encerrar, gostaria de lhe incentivar a adquirir essa Bíblia. É um riquíssimo e precioso livro, né? A própria Escritura, que é inspirada por Deus, mas nós temos a caminhada bíblica, que foi lançada pelo nosso querido pastor Daniel Alves, que é o meu marido, e tem abençoado tantas vidas. Nós temos encaminhado todos os estados do nosso Brasil e fora do Brasil já tem essa Bíblia. O que é que contém nela? Contém uma mensagem cristocêntrica diária, explicando cada capítulo da Bíblia. É uma riqueza. E a grande orientação é que você leia a Bíblia, assim como eu, né? Tem um plano anual da leitura bíblica durante todo o ano. Eu gostaria que você pudesse adquirir essa Bíblia. Pode fazer contato aí conosco, já vou deixar aqui o telefone. Você pode pedir para dar de presente. É a palavra de Deus que muda a vida das pessoas. E eu tenho certeza que você vai poder presentear pessoas que você não tem nem ideia do que Deus poderá fazer através das Sagradas Escrituras, né? Então eu deixo aí um incentivo, muitas de vocês já adquiriram. Fale com o seu pastor, se ele tiver interesse, nós temos encaminhado caixas de Bíblia. Aliás, parte dos recursos dessa Bíblia também é para investimento dos campos missionários aqui no Rio Grande do Sul, pois nós estamos há mais de 100 anos de atraso do restante do Brasil. Então eu quero deixar aqui o contato. Se você desejar, mande um WhatsApp pelo número 051 9 8111 9571 e nós teremos a grata satisfação de te responder, pegar seu endereço, fazer os cálculos dos fretes, né? Pode deixar que a gente pega os mais baratos e faz chegar até a sua casa onde você desejar. Que Deus continue te abençoando e eu aguardo por você na próxima semana para aprendermos um pouco mais de como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus nos permitir. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição.